Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Oscar Frank, consultor econômico da RJI Investimentos, e esses são os destaques econômicos da semana, claro, repercutindo as decisões de política monetária tanto lá nos Estados Unidos como aqui também no Brasil. Lá nos Estados Unidos, o FONC decidiu manter inalteradas as taxas básicas de juros entre 4,25% e 4,50% ao ano, dentro do esperado pelo mercado. De acordo com um comunicado emitido pelo comitê, o nível de incerteza presente na economia diminuiu, muito embora ainda siga elevado. E segundo a tradicional coletiva de imprensa do presidente Jerome Powell, a maior parte do impacto do protecionismo sobre a inflação, sobre os preços, ainda está por vir, o que reforça um cenário de cautela. E, segundo ele, a política monetária está bem posicionada no atual momento para fazer frente aos desafios do atual cenário, que reforça esse comportamento de esperar para ver o que vai acontecer, o chamado wait and see, que tanto tem se falado hoje em dia. Nessa edição, a grande novidade ficou por conta da atualização dos chamados dot plots, ou seja, da atualização dos prognósticos envolvendo uma série de variáveis econômicas realizadas pelos próprios membros do FONC, do comitê, que tem poder de voto a respeito da política monetária americana. O que dá para depreender a respeito dos principais resultados, pessoal, é o fato de que nós devemos esperar para os próximos anos, até 2027, um menor crescimento do PIB, uma aceleração da inflação, tanto considerando o índice cheio como também a medida de núcleo, e também um mercado de trabalho menos apertado, ou seja, um leve aumento da taxa de desemprego. Com relação às Fed Funds, a taxa básica de juros em si, o número de cortes esperado para 2026 e também 2027 diminuiu, e para 2025 ainda a expectativa é de 2 cortes até o término de dezembro. No entanto, nós tivemos uma mudança na composição, ou seja, um maior número de membros votantes, de diretores, esperando que a taxa básica de juros siga inalterada, ou seja, em vez de 4 membros com essa crença, hoje nós temos 7 membros, o que acaba reforçando esse cenário de incerteza, de um aumento da imprevisibilidade. Então tudo isso acaba aparecendo também dentro dessas previsões. Com relação aqui ao Brasil, o Copom, o Comitê de Política Monetária, elevou a taxa Selic de 14,75% ao ano para 15% ao ano. Existia uma certa divisão com relação aos analistas e também da parte dos investidores, muito embora, se nós considerarmos aí as apostas junto às opções de Copom negociadas na B3, esse de fato era o cenário majoritário. De acordo com um comunicado emitido pelo Copom com relação aqui ao cenário internacional, nós temos o fato de que tanto a política fiscal quanto também a política comercial acabam gerando desafios, um cenário mais incerto com relação aos países, às nações emergentes. O fato também de que, com relação ao cenário doméstico, aqui nós tivemos uma alteração em relação ao comunicado passado. Em vez de sinais incipientes a respeito de um desaquecimento do nível de atividade, agora nós temos uma certa moderação desse nível de atividade. Então, uma mudança da percepção nesse sentido. O fato também de que o prognóstico para a inflação, o IPCA, dentro do chamado horizonte relevante para a política monetária, ou seja, 18 meses à frente, permaneceu em 3,6%. E aqui a grande novidade, o fato de que nós tivemos aí um forward guidance, ou seja, uma sinalização um pouco mais explícita do que vai acontecer a respeito do futuro. Ou seja, em se confirmando o cenário do comitê, a ideia é de uma pausa nesse ciclo de alta, ou seja, essa de fato foi a última elevação que nós tivemos, e deveremos observar a sustentação desses juros em 15% por um período bastante prolongado. ênfase nesse bastante porque era algo que nós não tínhamos também no comunicado anterior. Era apenas explícito o termo prolongado e não bastante prolongado como que nós temos hoje. Ou seja, reforça a ideia, reforça a perspectiva de que pelo menos pelos próximos meses, nós deveremos então observar a sustentação dessa taxa Selic em 15% ao ano.
e a ideia é de que cortes de juros efetivamente só devam começar a acontecer a partir de 2026. Vejo vocês na próxima, um abraço e até mais.